dia, pessoal. Aqui é Paulo Leme. Gostaria de dar boas-vindas aqui para vocês à nossa reunião mensal do GAC. E temos aqui um programa bem interessante hoje. Como sempre, com meus colegas Arthur Wishman e Thiago Faveri. E a ideia é dar uma repassada sobre a nossa discussão do GAC, a discussão de cenário, discussão de mercado, performance e depois sempre o nosso bate-papo habitual. E para começar, vou compartilhar a tela e colocar o tema que vamos focar hoje, que é basicamente essa dicotomia: será que a gente está num bull market? Bom, hoje certamente com os números de inflação ótimos, a gente está tendo um rally bem vigoroso, ou se estamos dentro de um mini bull market, dentro de um bear market como um todo, que é o que eu chamo, então, o hiato entre a tela e a realidade. Então, acho que isso tipicamente acontece com duas condições, e eu vou explicar uma delas. A primeira é quando você tem novidades em matéria de mudanças econômicas. No caso, acho que os choques que a gente tem na economia mundial torna a leitura e decifrar exatamente os dados mais difíceis. E é dificultado também pela falta do forward guidance que o Fed não tem feito. E com isso, então, o mercado fica um pouco solto. Ele fica que nem biruta de aeroporto, respondendo a dados. E eu acho que a ideia do meu lado é colocar um pouco em ordem. E isso é muito importante porque a gente tem uma visão que é um pouco contrária, um pouco diferente do mercado. E aproveitando que o Arthur moderou o painel do Howard Marks, ele fala que não precisa nem ser contrário e não precisa também seguir o rebanho, só basta estar certo. Então, a gente espera que a gente esteja certo e pelo menos vocês podem entender quais são os fundamentos da formulação do nosso cenário, baseado no qual o Faverid vai depois mostrar os nossos cenários e os nossos portfólios nas carteiras da XP. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é relembrar o que o Fed está fazendo, e esse é o primeiro engano. Ou seja, o Fed trabalha de maneira muito clara, ou seja, apesar de ele ter esse mandato dual com inflação e desemprego, na realidade ele está olhando muito mais, particularmente hoje, a inflação, que está muito acima da meta, e ele usa instrumentos de política monetária. E outra coisa que é muito importante, ou seja, em geral ele usa juros, ele usa o balanço no quantitative easing e tightening, ele também pode usar redesconto, pode usar compulsório, mas note que a taxa de Fed Funds ela é um instrumento intermediário, ou seja, Fed Funds é ditada pelo mercado de fundos americano. E hoje você tem tanta liquidez que se o Fed não atuasse com compromissadas reversas, a Fed Fund seria negativa naturalmente. Então, além disso, ele tem que usar operações de mercado aberto e tem que usar repos. E o PIB e os ciclos econômicos são o resultado, ou seja, é o que a gente chama de endógeno. Então, ele não é uma meta. Então, a primeira confusão é que o mercado está lendo dados que a gente vai examinar do primeiro TRI e do segundo TRI, que foram de um PIB negativo. Então, a conclusão é lógica cartesiana: se tivermos dois números seguidos, talvez seja recessão, independentemente se o National Bureau of Economic Research vai chamar de recessão ou não. E, portanto, o trabalho está feito. Então, o Fed vai ficar preocupado com o PIB, e não é verdade, e, portanto, ele vai cortar juros, o que também não é verdade. E foi mais ou menos o que aconteceu. Então, a gente vai um pouco decifrar esse problema de diagnóstico. E de onde veio o problema? É que a queda do PIB que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos, ele ainda tem um resultado dos choques de oferta e ainda não mostram o efeito na demanda agregada. E por isso que quando você ouve o Powell, bom, sim, de vez em quando ele não é muito claro e ele dá umas sambadinhas assim, mas a afirmação que o Fed fez e o Powell faz de que a demanda agregada e o mercado de trabalho seguem muito fortes é verdade. Ou seja, o que está acontecendo é que você está vendo ainda o efeito defasado dos choques de oferta em partes da demanda agregada, especialmente da oferta agregada, e com isso você vê a contração do PIB, mas você ainda tem umas condições iniciais, particularmente de mercado de trabalho e de consumo privado e parte do investimento, que ainda são muito fortes. Então, por isso que o Fed insiste que a gente está numa situação ainda que tem que trabalhar com uma política monetária austera, e eu concordo. Então, essa ideia de começar a cortar juros e ver o 10-year
caindo na direção de 2,60, 2,5, eu acho que a direção é errada e não é compatível com o que o Fed está fazendo. E por isso, na nossa opinião, o Fed está longe de terminar o ciclo de aperto. E tanto foi assim que houve uma confusão na última reunião do Fed que o Powell escorregou na casca de banana e deu a entender que a gente já estava mais ou menos indo para próxima da neutra. E o mercado viu recessão, opa, próxima da neutra, então vamos botar juros para baixo, e a bolsa deu exatamente esse mini bull market dentro desse bear market. E eu acho que ele está longe de terminar e está ainda muito mais longe de iniciar o ciclo de cortes que já estava sendo previsto pelo mercado para março do ano que vem. E eu acho que a minha opinião é de que Fed Funds ainda vai ter que precificar um ciclo maior de altas e ainda tem que reprecificar. É processo esse que já começou na semana passada. O número de inflação vai dar um alívio entre hoje e amanhã. Amanhã sai o PPI, mas eu acho que tem bastante coisa a ser priced. E por que é incompatível essa volta que a gente teve com o bull market? É que falta muito ainda para você conseguir trazer a inflação de volta à meta de 2%. Então, falta muito em termos de subjuros e falta muito de aperto e redução do balanço, que você retirou alguns bilhões de 2,5 trilhões que você tem que retirar. E isso, eventualmente, vai reduzir a inflação, mas o PIB vai sofrer mais do que o mercado está prevendo, e você não vê ainda nos resultados das empresas e nos forward guidance das empresas essa queda do lucro mais pronunciada, que seria compatível da queda da bolsa, não só via múltiplos, mas também através de uma revisão para baixo dos lucros em termos reais. E juros mais altos e PIB para baixo certamente não é positivo para a renda fixa e não é positivo para a bolsa. E por isso a gente acha que nem yield curve chegou ao pico, que deve ser mais para 3,5%, e nem o S&P chegou no fundo do poço. Então a gente está mais ou menos numa situação que ele está oscilando para cima, mas ainda a gente tem, com a recessão e com o aumento dos juros, vê ainda essa queda da bolsa. E o que falta para a gente voltar ao bull market, ou seja, realmente estar em terreno sólido? Primeiro, o Fed tem que continuar subindo taxa de juros, e os outros bancos centrais também. A inflação reportada hoje, felizmente, foi muito boa, 8,5%, zero, headline, core 0,3%, 5,9% year over year para core, mas é muito voltado devido à queda do preço de combustíveis e energia. O número em geral foi bom, mas entre 8,5 e chegar para a meta para 2, e é outro conceito que acho que é importante, que a gente chama da rigidez, ou que a inflação é um pouco pegajosa, ela é sticky. Então vai demorar para você chegar próximo a 5% e derrubar, e isso, então, eu acho que vai retrasar o bull market. E eu acho que o ideal, dado que você tem alguma recuperação do lado da oferta agregada, mas longe de estar normalizada, eu acho que um tipo de coordenação seria ideal para a gente ter uma volta mais segura, tanto pelo lado do crescimento do PIB, pelo lado da oferta, e de ter o ciclo de alta de juros concluídos para a gente estar em território firme. Então, a primeira dúvida é esclarecer onde exatamente a economia americana se encontra, ou seja, ela já está numa recessão, não vai em recessão, quando vai estar em recessão. Então, as primeiras observações, que é o que o Fed olha e dá esse paradoxo, que, em primeiro lugar, quando você olha o gráfico da direita, mostra esses 2 trimestres consecutivos de contração do PIB. Isso aqui é trimestre contra trimestre, com ajuste sazonal, e foram 2 contrações bem fortes de 1,5% e 0,9%. Por outro lado, no gráfico da esquerda, você mostra um recorde de quão baixo é a taxa de desemprego em 3,5%, comparado com a taxa natural de 4,4%, ou seja, que a gente está quase que 1 ponto percentual abaixo da taxa natural, ou seja, que é um mercado muito apertado, com aumento de salários nominais. E então essas duas coisas aqui não batem, ou seja, isso aqui, em geral, é favorável a uma demanda agregada forte,
mas, no entanto, você tem uma leitura que o PIB contraiu. E o mercado precipitadamente olhou esses números aqui e falou, opa, o ciclo de alta já funcionou, a economia já entrou em recessão 2 trimestres seguidos e, portanto, podemos já começar a cortar juros da curva. E esse aqui é o erro, e eu acho que, eventualmente, a economia vai entrar em recessão. Eu vou mostrar alguns gráficos, acho que o Arthur também, mas a primeira etapa é a gente tem que chegar num número de inflação mais baixo. Novamente, a meta é a inflação e não o PIB. E uma maneira de você poder limpar o número do PIB é olhar a decomposição por componentes da demanda agregada. Então, você tem vários componentes que caíram e tiveram uma contração. Isso aqui é o PIB no segundo trimestre desse ano. E você vê que é fortemente concentrado num acúmulo involuntário de estoques, ou seja, e aqui é o problema do choque de ofertas, ou seja, não tem peças, você não pode produzir, não tem suficientes estoques e tem demanda. E a demanda, então, suga aqueles estoques, então você tem uma redução involuntária e isso é um detrator do PIB. Você sim tem um elemento que esse sim já respondeu à queda da taxa de juros, que é o investimento em moradia. Você veja o mercado de casas residencial particularmente já desacelerando, mas os outros componentes seguem muito fortes. Então, você olha o lado das exportações, olha o lado do consumo, ou seja, o consumo privado é quase que 2/3 do PIB americano. Então, você tem 2,5% de crescimento de contribuição e a gente faz um exercício hipotético. Vamos supor que a gente tivesse um aumento mais em linha normal dos estoques e que tivesse sido, em vez de ter sido 2%, tivesse uma contração só de 0,5%. Então, isso nos levaria a um PIB realizado que caiu menos 0,9%. A gente teria tido uma expansão se tivesse tido uma queda um acúmulo dos estoques menor. Eu acho que quando você limpa esses números, mostra que você está entre uma estagnação a uma ligeira expansão, está mais para uma expansão, e por esse critério, realmente, a economia ainda não está numa recessão. Então, o que mostra que esses choques de oferta e de logística, eles escondem partes importantes do PIB que cresceram e que justifica, então, esse paradoxo de por que você tem que continuar subindo a taxa de juros quando você já tem 2 números seguidos de PIB negativo. Agora, eu também não quero ser ingênuo, mostrando aqui só 4 indicadores de alta frequência selecionados. Confiança do consumidor vem caindo. A gente vê especialmente a parte que é muito mais sensível a hipotecas de taxa de juros, que é a construção de residências e moradia, mostra também uma tendência de queda importante. A parte de Purchase Manager Indices, o PMI, também caindo na parte de produção industrial, e esse indicador do Fed, de Weekly Economic Index, também mostrando uma desaceleração. Então, claramente a economia está desacelerando, está indo para zero, ela com probabilidade de 95% ela vai para uma recessão, mas a gente ainda não chegou lá e a inflação ainda não está num nível próximo do desejado. E por que essa confusão de oferta e demanda? Bom, aqui a gente olha esse gráfico típico de oferta agregada e demanda agregada. Então, aqui está a parte de demanda agregada, aqui está o PIB no eixo horizontal, inflação, o índice de preço no eixo vertical, e a gente tem aqui a oferta agregada. E se o Fed só cortasse a demanda agregada com aumento de juros, você teria a queda da inflação junto com uma queda do PIB. Então, o mercado está achando que o que a gente viu é isso, e não é verdade. Ou seja, não foi esse movimento da demanda, porque a demanda está subindo, a demanda continua forte. Então, a gente não está nesse cenário e, portanto, não é razão para o Fed começar a cortar a taxa de juros. Na realidade, a gente está muito mais próximo do cenário da esquerda, da direita, ou seja, o PIB caiu, mas ele caiu porque você teve uma contração da oferta agregada. Para a mesma demanda agregada, você tem menos PIB e você tem mais inflação. Então, na realidade, o que você está vendo é algo nesse estilo. E agora o Fed vai subir taxa de juros, e ao subir a taxa de juros, ele vai contrair a demanda agregada e vai
diminuir a inflação, mas vai agravar a contração do PIB. Mas o que a gente está vendo em termos de contração do PIB é mais isso do que esse deslocamento da demanda agregada para a esquerda. Então, o que eu acho é que a sequência que a gente está vendo é a seguinte: 2020, a gente começou nesse ponto de equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada. Depois você teve os estímulos fiscais e monetários que ajudaram a gente a sair da recessão, a gente foi para o equilíbrio 1, e depois você teve o problema de disrupções logísticas, e em fevereiro desse ano a gente teve a parte de Rússia e a parte de China, lockdowns, e isso tornou a curva de oferta muito mais inelástica, e por isso que a gente foi desse equilíbrio 1 para o equilíbrio 2, com uma queda do PIB, e aí essa queda do PIB que a gente está vendo é pelo lado da oferta, e com um aumento significativo do lado da inflação, e por isso que headline na Europa, headline nos Estados Unidos, energy, commodities, alimentos, é o que tem tido uma contribuição muito grande. Então, o que a gente vai ver agora, no próximo gráfico, é que o Fed entra atuando, subindo a política monetária, a taxa de juros, a gente vai ter essa contração aqui da demanda, mas ainda não vai ser suficiente para levar ao crescimento. Então, eu coloco aqui em cinza a oferta agregada inicial que a gente estava, oferta agregada zero. A gente está nessa oferta agregada agora, a gente sai desse ponto de equilíbrio 2 e o Fed sobe juros. O que acontece então? Você tem uma contração da demanda agregada, a contração da demanda agregada leva a uma queda do PIB e leva também a uma queda inicial da inflação. Porém, para a gente voltar ao equilíbrio inicial de inflação de 2% e voltar a um PIB mais alto, o que você vai ter é que ajudar a normalizar a oferta agregada, ou seja, o que a gente gostaria de ver é essa expansão da oferta agregada, que em parte, sempre no médio e longo prazo, a oferta agregada ela é mais elástica do que no curto prazo, mas a nossa leitura é de que você tem que ter um esforço adicional em matéria de tentar normalizar as cadeias de produção, começar a ter investimentos em infraestrutura, em logística, haver coordenação entre políticas públicas em países desenvolvidos e, ao mesmo tempo, você ajudar com o comércio internacional para você poder, então, ter a curva mais à direita, ou seja, expandir a oferta agregada, aumentar o fluxo de commodities, para você poder voltar a um equilíbrio menor, de voltar à inflação de 2%, que eu acho que é o que nos ajudaria a trazer de volta ao bull market. Então, a solução, eu acho que não há milagre, ou seja, estabilização, em geral, quando você faz um programa de estabilização no FMI, você tem a parte de ajuste da demanda agregada e tem a parte de estímulo da oferta agregada com reformas estruturais. Porque senão o custo em matéria de desemprego e de PIB é muito grande, e por isso que me preocupa a volta ao bull market se você não tiver ajuda da oferta, que em parte, ao destravar esses gargalos que a gente tem na produção, na parte de lockdown, vai ajudar um pouco, ou seja, voltando ao nosso gráfico aqui de oferta agregada, então você tem a oferta aqui, ela vai ajudar a trazer um pouco para cá, mas você quer ter a oferta agregada aqui para realmente ter uma expansão do PIB, e realmente ter uma queda da inflação significativa. Mas eu acho que trabalhar em acordos de paz daria dividendos fantásticos, porque você tem uma perspectiva para a Europa muito preocupante em função de corte no inverno de energia e de gás, e eu poder aumentar a oferta de commodities, especialmente energia, fertilizante, grãos e metais. Eu acho que também você tem que ter um redirecionamento de gastos para investimentos em infra, e ajuda também com abertura comercial e reformas para aumentar a produtividade. Na medida que você olha isso aqui, bom, Paulo, isso aqui é wishful thinking, ou seja, isso aqui não vai acontecer, ninguém vai coordenar absolutamente nada. Então, se você não tem essa pata da oferta agregada te ajudando a expandir o PIB, então o teu cenário de recuperação econômica e de earnings e de lucro vai ser mais tímida e, portanto, vai demorar mais para a gente voltar para um bull market. Passando para a reunião do Fed de setembro, foi muito interessante que, como o mercado interpretou mal as declarações do Powell depois do FOMC, de que ele foi, eu acho que acidentalmente dovish ao falar da taxa neutra, depois você teve que fazer o damage control e você teve
uma presença assim atípica de vários membros do FOMC e presidentes de Fed, inclusive a Mary Daly, que é relativamente dovish, inclusive com a frase: eu não sei o que o mercado está olhando para achar que realmente a gente vai começar a cortar juros em março. Então, você teve um esforço coordenado de damage control. Michelle Bowman, a próxima é 75, Bullard, ninguém se surpreende, a próxima é 75 em setembro, então Mester também. Então você teve vários membros do Fed. Eu acho que o bid-ask spread está entre 50 e 75. Claramente o mercado reage de maneira muito impulsiva e já acha que se ia ser 75, agora vai ser 50 com o número de inflação de hoje. Eu acho que não, eu acho que vamos ter um aumento de 75 e aí sim, na próxima reunião de novembro, você vai ter 50. Então, o mercado captou o recado do FOMC e você vê quão rápido na semana passada isso aqui era onde estava a curva de juros no dia 28 de julho. Essa aqui é a Fed Funds futura implícita nos contratos futuros e não só ela subiu as taxas de juros, como também esticou no horizonte, ou seja, atrasou o início dos cortes da taxa de juros. Eu ainda acho que a gente vai ter um aumento mais desse tipo e ficar lá em cima durante algum tempo, e a curva vai ser algo mais nesse estilo, mas pelo menos o mercado andou na direção correta, que foi o rally que a gente teve aí nessa parte do mercado. Visão do Fed, eu acho que a próxima reunião, que é dia 21 de setembro, ela é muito importante, porque você vai ter o Selected Economic Projections e você vai ter os dot plots, e com isso a gente vai ter exatamente uma versão da taxa terminal, até onde o Fed quer ir, e o Powell foi muito insistente de que a taxa terminal está entre 3,50 e 4. Você tem membros que nem o Bullard, que acha que você deveria ter uma Fed Funds de 3,75 ainda no final desse ano, e eu fico com ele. Eu acho que você tem dois cenários possíveis. A próxima alta é nessa reunião de 75, depois você vai para 50, depois vai para 25, e você tem mais duas de 25 e acaba com 4,25 em março do ano que vem. Mas depois, durante o ano 2023, você não tem corte nenhum e você começa os cortes só a partir de janeiro de 2024. Essa é uma versão mais hawkish. Admito que poderia, talvez, ter um aumento menor, de 50. Você tem alguns membros do Fed que já tinham se expressado isso antes do número de inflação, e verdade seja dita que o número de expectativa de inflação do Fed de Nova York também melhorou um pouco, mas melhorou, ele caiu. Então, a gente poderia ter um cenário alternativo em que a gente fecha o ano em 3,5 e vai para a taxa terminal em 2023, vai para 4%. Então, esses seriam os cenários mais importantes, mas isso aqui está ligeiramente acima e eu acho que ainda implica um aumento das taxas curtas, mas principalmente da taxa de 10-year, que eu acho que ainda tem que ter uma parte de uma estipada da curva, e por isso que a gente acha que, como tem uma inflação persistente, ainda tem elementos na matéria do ciclo de juros para ser hawkish e também está bearish com relação ao mercado de renda fixa e também de renda variável. Por último, o ECB acordou, deu uma alta de 50 na última reunião agora de julho. A gente espera outra de 50 em setembro. É mais difícil ainda se o Fed abandonou o forward guidance, imagina, então o ECB é totalmente discricionário, mas eu acho que os números de inflação, você vai ter um outro aumento de 50 basis points, aí o policy rate passaria pela primeira vez a ser positiva, 0,5%, mas o problema é que você tem exatamente essa contradição de uma desenfreada subida da taxa de inflação contra o risco de recessão pelo corte de gás. Então, eu acho que poderia ter um cenário alternativo com mais 25, depois você tem duas de 25 em outubro e em dezembro, e termina com policy rate em 1,5% ou em 1,25%. A taxa neutra para a Europa é o I,75 com 2,25. Eu acho que a gente vai acabar com 2,5 com 3, mas o mercado está muito mais dovish, está muito mais preocupado com a recessão.
e por isso que o mercado trabalha com 0,5%. E para acabar, então a gente vê isso sendo precificado na curva de Bunds na Alemanha, que você praticamente cortou a metade a taxa do 10-year, da mesma maneira que a curva de juros se deslocou para baixo, também ocorreu o mesmo na Europa, e a impressão que eu tenho é que você vai ter um pequeno aumento de volta em direção a essa curva de cima, ainda com aumento de taxas de juros e com um programa de TPI, para poder ajudar a segurar os países com fundamentos fiscais mais frágeis. Eu acho que você vai ter ainda um pequeno aumento da taxa de juros e, portanto, também em bonds, em renda fixa, tanto sovereigns como também corporates, você tem um cenário ainda de bear market para bonds na Europa, devido ao trabalho a ser feito pelo ECB. E com isso, eu concluo minha parte e passo a palavra, então, ao Arthur. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente, por estar mais uma vez aqui conosco. Deixa eu dividir a minha apresentação aqui com vocês. A gente vai continuar na linha do Paulo, mas eu vou tentar fazer olhar por um ângulo um pouco diferente, tá? A gente vai pegar o que o mercado de renda fixa está precificando, o que o mercado de renda variável está precificando, e talvez seja o nosso grande problema, não é que o mercado de renda fixa está errado ou o mercado de renda variável está errado, é que a síntese entre o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável, onde eles estão nesse exato momento, parece para a gente implicar em uma condição econômica inconsistente, tá? A gente vai ver que existe uma possibilidade dos dois estarem certos, mas aquilo que a gente brinca aqui que, poxa, ações estão em Marte e renda fixa estão em Vênus, né? A gente vai ver que eles dois parecem precificar, esses dois mercados parecem precificar cenários macroeconômicos muito distintos, né? E, na verdade, não só distintos, como inconsistentes entre si. A gente vai ver que existe uma síntese possível entre essas duas coisas, existe um cenário no qual os dois mercados estão corretos, mas a gente acha que ele é pouco provável, né? Vamos falar um pouco, como o Paulo já fez alusão aqui, a discussão de se o Fed virou dovish, se o Fed pivotou, né? Pô, ele mudou de ideia em algum momento, né? A gente vai aqui provocar um pouco o debate, né, do Larry Summers, quando ele conversou com a gente ali na Expert, né, e até antes da Expert, as declarações fortes que ele tinha dado em relação a isso. A gente vai falar se a gente está vendo o fim daquilo que a gente começou a chamar, ou que a gente chamou durante muito tempo de The Great Moderation. O que é The Great Moderation? É uma diminuição da volatilidade macroeconômica, tá? É o termo de, poxa, o PIB oscila menos, a inflação oscila menos, a economia moderna, existia essa teoria, ainda existe essa teoria, a economia moderna, com todos os seus instrumentos mais precisos de política econômica, de mensuração, etc., a economia moderna domou o ciclo de negócios, né, o business cycle, né? E aí surgiu essa teoria de que agora a gente está diante de uma economia que tem o Great Moderation, né? Tem um precedente histórico ruim, que exatamente antes de 1929 existia exatamente essa mesma tese, né? Quer dizer, tem um economista famoso que falou, olha, a gente conseguiu, com instrumentos de política econômica moderna, domar os ciclos econômicos e logo em seguida veio 1929, mas não é isso que a gente está defendendo esse ponto não, tá? A gente vai comparar, o epicentro do mercado de ações agora tem sido o setor de tecnologia, né? E a relação entre juros e tech, e se tech é puramente um play de juros ou não, e se a gente está diante de 2001 ou se a gente não está diante de um evento lá 2001, e vamos chegar a algumas conclusões, tá? Primeiro, o que o mercado, como o Paulo já fez alusão, e hoje isso aqui já mudou bastante, mas o mercado de renda fixa, ele está claramente na direção de que, olha, o Fed vai começar a cortar a partir do ano que vem, né? Ele sobe esse ano, tá? E acho que a gente, de novo, como vocês viram com o Paulo, a gente não tem uma discordância muito grande. Talvez a gente fosse um pouquinho mais hawkish do que a curva precifica esse ano, mas a gente não tem uma discordância fundamental da curva com a curva esse ano, mas a gente acha que, poxa, as condições necessárias para que o Fed possa cortar os juros a partir do ano que vem são condições que que são possíveis,
mas que implicam em uma coisa importante para o mercado de renda variável, ou seja, em que cenário o Fed começa a cortar os juros a partir do meio do ano que vem, alguma coisa assim. No cenário no qual a economia começa a contrair de forma mais, acentuada, né? Ou seja, a gente entra numa recessão, né? Ah, mas Arthur, poxa, a gente falou da reversão dos choques de oferta, olha o preço de gasolina, olha o impacto que o preço de gasolina teve no CPI, que acabou de sair. Isso tudo aconteceu, é verdade, tá? Mas a gente tem que lembrar ainda do paper do Fed de São Francisco, né, e depois a gente vai olhar isso, da questão da inflação de demanda e da questão de inflação de oferta, né? E aqui eu trago esse ponto do Paulo, que eu acho que esse ponto que o Paulo fez é ótimo, gente. Não é que a gente está dizendo que não vai haver uma desaceleração na inflação. Não é que a gente está dizendo, entendeu, que choques de oferta não vão se reverter. Não é que a gente está dizendo que política monetária não faz efeito. Não é nada disso. A gente só está dizendo que a diferença que a gente tem entre os prints de inflação, e aí você pode escolher o CPI cheio, você pode escolher o Core PCI, pega a sua medida de inflação preferida, a do Fed é a de baixo, tá? Mas a gente está muito distante da meta. Vamos lembrar, gente, a meta é 2, né? A inflação está rodando a 9. Ah, não, mas Arthur, mas a meta é para Core PCI. Ok, o Core PCI está rodando perto de 5, né? E a meta é 2, né? Então, não é que a gente não reconhece o fato de que está existindo uma desinflação na economia americana. A gente só está também reconhecendo o fato que a distância que a gente tem em relação à meta é tão grande que a gente, mesmo com a desinflação atual, o Banco Central não pode se dar o luxo de parar. Tem duas coisas nesses gráficos que nos incomodam. Primeiro, vou voltar àquela quebra do CPI, né, entre energia, alimentos, bens e serviços, né? A gente já está vendo que até a inflação de bens, né, que é a barra laranja, está já convergindo, ou seja, está tendo uma normalização de oferta. Mas olha só a barra azul. A barra azul é a inflação de serviço, gente. Entendeu? Assim, de verdade, ela continua subindo. Ela continua. Se você eliminasse toda a inflação de todos os outros componentes, você ainda terminava com inflação de serviços de 3%. Ou seja, você terminava com CPI 50% acima da meta do Fed. Então, assim, isso é um problema, né? E inflação de serviços é mercado de trabalho. E como é que você desacelera o mercado de trabalho? A gente vai ver o que o Larry Summers fala sobre isso daqui a pouco, mas assim, de verdade, você desacelera o mercado de trabalho abrindo alguma folga, ou seja, saindo dessa taxa de desemprego de 3,5%, que é uma taxa de desemprego super, super baixa, né? Então, aqui voltando ao GAAC do mês passado, né, quer dizer, que é um pouco daquele gráfico de outra forma, né, assim, olha, a inflação é de demanda e de oferta, a inflação é dos dois, e mesmo que a gente zere a inflação de demanda, de oferta, desculpa, a gente ainda termina com a inflação de demanda, que é 1,5 a 2 pontos percentuais acima da meta do Fed, ou seja, ele não pode se dar o luxo de parar de subir juros a essa altura do campeonato, apesar da inflação já parece ter feito seu ponto de inflexão, entendeu? Apesar da inflação estar na direção correta. Mas aqui, gente, o que a gente aprendeu aqui no Brasil é que em inflação não interessa só a direção, interessa a intensidade. Como a inflação tem uma inércia, mesmo que ela comece a convergir para a direção que você quer, se ela convergir de forma lenta demais, ela tende a se perpetuar, é a tal da indexação, da inflação inercial, né? Então, assim, com uma inflação de agora 8,5, né, ainda assim você tem uma preocupação muito grande dos agentes econômicos começarem a incorporar inflações mais altas nas suas expectativas, e por isso você deveria reagir via política monetária, tá? Gente, isso está longe de ser consenso, o próprio mercado de renda fixa está confuso, né? Você tem duas medidas que são consideradas medidas preditoras de inflação, né? Que são boas previsões de inflação, que é sempre a inclinação da curva de juros. Na esquerda é a que todo mundo olha, é o spread do 10 anos com o 2 anos, claramente negativo, fortemente negativo. Se você olhar isso aqui, você acredita que a economia norte-americana vai entrar numa recessão, e numa recessão relativamente breve, ou seja, logo, né? Por outro lado, o Fed veio com aquele paper famoso dizendo, não,
a medida do 2,10 não é uma medida perfeita, ela não mede corretamente, ela dá falso positivo. O que a gente acha melhor é o swap de 18 meses com a T-bill de 3 meses, né? É o que ele chama de forward term swap, né? Ele fala, bom, esse aqui ainda não está lá. Esse aqui, olha, esse aqui a gente ainda tem algum espaço até ele ficar negativo. Você olha que ele capturou corretamente a recessão de 2001, capturou 2008, capturou certamente, entendeu, o que a gente viveu na Covid. Ele falou, olha, esse swap aqui ainda não está indicando uma recessão agora não, entendeu? Então, assim, mesmo o mercado de renda fixa, existe uma certa confusão nisso, e a gente vai vendo onde é que está vindo essa confusão daqui para frente. O que nos incomoda? Ok, então vamos fazer o seguinte, olha, o mercado de renda fixa está certo, entendeu? A taxa de juros está certa, o Fed vai começar a cortar a taxa de juros a partir do ano que vem, tá? Vamos supor isso, tomar isso como verdade. Aí eu tenho um problema com o gráfico de cima. O gráfico de cima é a expectativa de lucro do S&P. 2022, 2023, 2022 branco, 2023 verde, tá? Já está caindo, ou seja, o mercado já está promovendo um ajuste. Mas, poxa vida, se a gente vai ter uma recessão, conforme o mercado de renda fixa parece estar dizendo para a gente, por que que a linha verde está acima da linha branca, né? Quer dizer, ou seja, por que que você vai ter um lucro ano que vem maior do que o lucro esse ano, se o ano que vem a economia vai estar numa recessão? De verdade, parece pouco razoável isso aí, né? Parece que a expectativa de rentabilidade da economia norte-americana, das empresas norte-americanas, e o percentual do PIB que vai ser alocado para o lucro, parece ainda ser, entendeu? Pouco razoável se você tomar o mercado de renda fixa como verdadeiro. Você pode dizer, não, Arthur, quem está certo é o mercado de renda variável. O mercado de renda variável está certo, não vai ter recessão nenhuma, o número de lucro para o ano que vem vai ser esse $244 mesmo, perto de $245, as empresas vão continuar ganhando dinheiro. Aí eu falo, ok, se isso for verdade, então a gente não vai estar numa recessão, e se a gente não tiver numa recessão, aí é muito difícil acreditar que o Fed vai começar a cortar a taxa de juros tão rapidamente, né? Então, assim, a gente está nessa dúvida agora, entendeu? Entre, poxa, o mercado de renda variável em Marte e o mercado de renda fixa em Vênus, né? Gente, sempre houve sempre houve, estou exagerando, mas essa dicotomia ela sempre existiu, né? O mercado de renda fixa ele sempre se preocupa muito mais com uma recessão, né? E o mercado de renda variável se preocupa muito mais com crescimento, né? Então, assim, olha, vamos olhar os dois lados, né? Mas essa dicotomia agora e essa mensagem parece estar sendo extrema, né? De verdade. Lembrando, mas Arthur, a gente pode ter uma recessão e não cair, o lucro não cair? Pode. De novo, esse slide aqui é o slide do GAC de maio, né? Em todas as recessões pós-Segunda Guerra Mundial, você teve uma queda de lucro nominal, não estou nem falando real, você teve uma queda de lucro nominal. Com a mediana disso, 13%. Mas Arthur, pô, tira 2008, que 2008 polui a amostra. Tal. Primeiro a gente estava falando de mediana, então tirar 2008 não muda tanto assim. Tá? Mas de qualquer jeito, assumir que o lucro vai cair 13%, 10%, 5%, entendeu? É possível, entendeu? Agora, se assumir que não vai ter queda de lucro diante de um ambiente recessivo, isso parece para a gente bem pouco provável. Arthur, mas tem algum jeito? Vamos lá, então assim, o mercado, qual que é a lógica que a gente está seguindo? E vocês sabem que a gente gosta muito de encadeamento lógico, né? Quer dizer, a curva de juros já precifica corte em 2023. Para que isso aconteça, a gente precisa de duas coisas, quer dizer, reversão do choque de oferta e de uma redução da demanda agregada. As duas coisas ao mesmo tempo precisam acontecer. E uma redução da demanda agregada gradual, que é aquilo que a gente chama pouso suave, ela existe? Existe, mas é um evento estatisticamente raro, né? E ainda assim ele é associado a uma queda de lucros no S&P, né? Então, assim, no fundo, o que a gente está tentando dizer é que, poxa, pouso suave é que nem você tentar pousar um Airbus A340 em Congonhas. Eu não sou piloto, não sei se alguém aqui é piloto, imagino que o tamanho da pista seja inadequado, mas acho que dá para fazer, mas é raro, entendeu? Não é um evento correto. Poxa, Arthur, mas você falou então que tem uma tese de um lado que a economia vai entrar em recessão, outra tese do outro lado
que a economia não vai entrar em recessão? Será que tem, tese e antítese? Será que não tem uma síntese entre essas duas coisas? Será que não tem um mundo onde essas duas coisas vivem, onde essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Será que não existe um cenário onde essas duas coisas são possíveis ao mesmo tempo? Ou seja, renda fixa está certo, renda variável está certo, né? Será que não tem uma síntese entre essas duas coisas? Tese, antítese, síntese, né? Primeiro, um parêntese aqui, gente. Você sabe que a coisa está difícil difícil de explicar a realidade quando você começa a ter que usar a dialética hegeliana para começar a chegar em alguma conclusão, né? Então, assim, é pouco provável, mas, de novo, o que pode existir pode existir o tal do pouso suave, né? Assim, o que pode fazer com que esses dois mercados estejam, entendeu, corretos é o pouso suave. A gente já viu isso estatisticamente? Não, é raro. Né? Então, assim, em termos de valor esperado, né, dos estados da economia daqui para frente, a gente pensaria que um pouso suave como cenário mais provável? Acho que não, a despeito do dado de inflação de hoje ter sido bom, tá? A gente reconhece isso, tá? Mas, então, poxa, por que o mercado está tão confuso? Né? Assim, é uma pergunta justa, né? Você, poxa, Arthur, por que o mercado está tão confuso, né? Existe alguma explicação para essa dualidade do mercado? E aí eu acho que existe. Primeiro, o mercado de renda fixa tem aquilo que a gente chama, já falou da apresentação do GAC passado, de expectativa adaptativa. O mercado de renda fixa está pensando política monetária, inflação e juros daqui para os próximos 10 anos, como ele pensou política monetária, inflação e juros nos últimos 10 anos, né? É isso que o livro do Andrew Lo fala para a gente. E aí acho que o Paulo foi muito generoso, eu vou ser um pouco mais duro. O Fed está fazendo uma comunicação ruim, ponto. Entendeu? Não vamos dourar a pílula. A comunicação do Fed tem sido confusa. Né? Você não precisa tomar minha palavra como verdade, pega a palavra de pessoas muito mais competentes do que eu. Pede, por exemplo, o Mohamed El-Erian, que fala que o Fed está em dissonância cognitiva. Tá? Gente, o que é esse termo, dissonância cognitiva? É um termo que a gente usa muito em psicologia comportamental, em finanças comportamentais. Dissonância cognitiva é quando aquilo que você vê, quando o dado que você vê não está em acordo com a realidade, com a sua visão do mundo, e você começa a torcer essa visão do dado, você começa a torcer a sua opinião sobre esse dado de forma a que você não mude a sua visão do mundo. Ou seja, você acha que a gente está num cenário não recessivo, e aí os dados começam a sair, e você fala, não, mas mentira, esse dado não é tão ruim assim, e aí você começa... Isso é a dissonância cognitiva, né? E aí eu acho que tem um exemplo muito claro, que é uma frase do próprio Powell, né? Ele fala, olha, eu acho que a gente entende agora um pouco melhor o quão pouco a gente entende de inflação. Então, assim, isso aí já é uma medida de um reconhecimento do Fed, dizendo, olha, a gente está num cenário relativamente complicado do ponto de vista do nosso entendimento do processo inflacionário atual. Tá? De novo, por que o mercado está nisso? Tem uma máxima que, poxa, todo mundo que entra em mercado, entendeu? Tem sempre um operador mais velho, tem sempre um trader mais velho que fala para você assim, olha, don't fight the Fed, não briga com o Fed, cara. Não entra na frente desse trem. Se o Fed está indo numa direção, cara, não vai na direção contrária, que isso aí é uma aposta perdedora, tá? Por quê? Porque o Fed tem um balanço muito maior do que a sua capacidade de suportar dor em termos de portfólio, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, cara, não brigar com o Fed não é uma batalha da guerra passada, ou seja, não é, a gente viver nesse mundo 2009 até 2019, um mundo pré-Covid, no qual não existia esse problema inflacionário, muito pelo contrário. A gente tinha um problema de inflação relativamente baixa comparado com as metas dos bancos centrais, e o Banco Central podia se dar o luxo de ficar bastante tranquilo, entendeu? De não fazer nenhum movimento brusco, ou seja, don't fight the Fed, será que isso já não é um conceito outdated, já não é um conceito da guerra passada, né? E aí eu venho aqui com a frase que o próprio Powell falou que criou essa confusão tão grande, né? Que é a famosa frase do juro neutro, né? Ele fala, a gente está em 2,25 e 2,5, e isso aí é mais ou menos, entendeu? Dentro daquilo que a gente considera ser o juro neutro, né? Aí você fala assim, poxa, por que você, no meio de um processo de alta, no qual você ainda vai ter que colocar os juros contracionistas, e a gente vai ver o que o Larry Summers falou sobre isso daqui a pouco, entendeu? Por que você traz o conceito de juro neutro agora? Assim, o conceito de juro neutro não te ajuda absolutamente nada nesse momento, né?
mas eu acho que o mercado também leu errado o Powell, né? Ele pergunta assim, pô, então para que lado que a gente vai, né? Falou, olha, como o Paulo falou, a gente vai ter um novo Summary of Economic Projections em setembro, na próxima reunião do Fed, mas ele falou, enquanto a gente não tiver as novas projeções, você tem que ir com as projeções de junho, né? Você tem que acreditar naquilo e a gente continua acreditando naquilo que a gente escreveu nas projeções de junho. Eu vou mostrar no slide seguinte o que foi escrito nas projeções de junho, né? E aí ele falou em inglês muito claro, quer dizer, eu acho que para esse ano a gente termina entre 3,25 e 3,5, e ano que vem tem mais 50 basis points, ou seja, aqui está em inglês muito claro, não tem nenhum corte. Ele falou, olha, o mundo é esse aqui é o Summary of Economic Projections de junho. Olha só, Federal Funds Rate 3,4 e 3,8 para o ano que vem, ou seja, até segunda ordem, e em setembro a gente vai descobrir mais o que o Fed acha sobre isso, até segunda ordem é isso aqui que vale. E aí o que está valendo aqui não tem nenhum corte para 2023 não, gente. Então a gente olha para isso e fala, olha, entendeu? O próprio Banco Central, o próprio Powell falou para a gente que até as novas projeções chegarem, o que está valendo são as projeções de junho, e as projeções de junho têm uma alta de juros. Mas Arthur, a economia piorou tanto, mas tanto entre junho e setembro, que as projeções de setembro vão ser fundamentalmente diferentes. Gente, mais ou menos, entendeu? Ok, entendido, o dado de inflação hoje foi melhor, mas quando você olha os dados do mercado de trabalho, uma taxa de desemprego de 3,5%, a gente gerou quase o dobro de mercado de postos de trabalho, né? O payroll, o último payroll foi quase o dobro do esperado, a gente está acima de gerar 500.000 de emprego por mês, entendeu? Poxa, será que a gente tem tanto espaço assim para precificar um corte de juros numa economia que ainda tem essa inércia toda? Acho difícil, né? Vamos ver o que o Larry Summers acha dessa história inteira. De novo, assim, usando sempre gente muito mais inteligente do que eu, né? Quem teve na Expert ouviu ele falar isso muito claramente, né? O Larry Summers falou, gente, olha, esse negócio de chamar o Fed Funds de 2,5 de neutro assim, não dá. Assim, em inglês, claro, ele falou, não dá, isso aí estão forçando a barra. Como é que você pode achar que a gente está numa taxa de juro neutra com a core inflation de 5%, entendeu? Assim, olha, tá errado, entendeu? Ponto, né? Ele e o Larry Summers têm uma forma muito, digamos assim, firme de colocar a coisa. Ele falou, olha, o que o Powell falou, para ser sincero, é analiticamente indefensável, não dá, entendeu? Não existe mundo no qual uma inflação de uma taxa de juros de 2,5%, numa economia inflando ainda como ela está, você possa chamar isso de perto de neutro. Isso não existe, entendeu? E ele falou, olha, ele fez um paper no início do ano onde ele defende essa ideia, olha, para chegar perto do neutro, a taxa de desemprego tem que estar próximo de 5, não é 3,5, né? Então, assim, ele foi muito, muito claro nisso, tá? Para piorar, né? E assim, acadêmicos e banqueiros centrais têm essa questão do ego, né? Quer dizer, você teve lá o Chris Waller, que é entendeu, um economista do Fed, falando, não, veja lá, a gente, entendeu, acha que soft landing is plausible, né? Dentro do mercado de trabalho, e ele usa um negócio que chama curva de Beveridge, que é a relação entre abertura de postos de trabalho e taxa de desemprego, né? E aí ele já levou uma trauletada no pé da orelha logo em seguida, entendeu? Do Pearson Institute, aí foi o Olivier Blanchard, o Larry Summers, falando, cara, essa análise que eles fizeram aí em julho em julho de 2022, no dia 29 de julho, quer dizer, é totalmente errada, entendeu? A gente aqui cortou umas partes um pouco mais gráficas da discussão, entendeu? Mas o pessoal foi bastante duro na conversa, dizendo, olha, não, mesmo olhando a curva de Beveridge, mesmo olhando essa relação entre abertura de postos de trabalho, entendeu, e desemprego, isso não, a conclusão do Fed está errada, e na verdade eles chegaram a implicar ou fazer entendeu? O link dizendo, poxa, o Fed fez a conta errada, eles erraram na conta, o paper está todo errado. A gente não vai colocar isso aqui porque isso é discussão acadêmica, tá, gente? Vamos entrar agora, mudando aqui, desculpa, eu devia ter uma contracapa, eu esqueci de botar, mas esse aqui é um ponto interessante, é um ponto que a gente precisa discutir de verdade.
será que a gente está diante do fim da Great Moderation? Por quê? O que é a Great Moderation? É um crescimento constante, se não exuberante, mas um crescimento constante, com inflação baixa. E aqui, vocês vão ver uma coisa que a gente não vê bastante, né? A gente não vê comumente. Isso aqui, gente, são quase 600 anos de história econômica, tá? Isso aqui é um paper do Ricardo Reis, que é um economista da London School of Economics, que eu achei super, super, super interessante. Você pode até dizer, poxa, Arthur, 600 anos de história econômica, isso aqui não é aula de história, você está começando, entendeu, a abusar, entendeu, da licença poética aqui, mas eu achei esse gráfico super interessante, né? Nesse gráfico aqui, você tem a volatilidade da inflação, e esse gráfico aqui é a inflação, ou seja, aqui é quanto a inflação varia, quanto ela sobe, desce, oscila, e aqui é o nível de inflação por si só, tá? E o ponto do Ricardo Reis é o seguinte, olha só, o que a gente viveu desde 1997 é uma aberração histórica. Pode ser que seja a regra daqui para frente, mas é uma exceção histórica, assim, mesmo economias modernas da década de 70, entendeu? Ou pós-Segunda Guerra Mundial, até Segunda Guerra Mundial, sim, a gente teve uma situação melhor. Você vê que, poxa, a economia, digamos assim, putz, até a economia medieval, a economia pré-industrial, etc., você tinha inflação all over the place, né? Porque você não tinha direito ao conceito de moeda, você não tinha essas coisas todas. Mas mesmo economias que a gente chamaria de economias já pós-industriais, entendeu? Tem ou inflação muito mais alta ou volatilidade da inflação mais alta, e os dois. Ou seja, a gente ter inflação baixa e constante é uma coisa bastante rara, né? E aí a explicação para isso é, olha, de verdade, a gente desenvolveu instrumentos de política monetária e política fiscal, ou seja, instrumentos de política econômica que nos permitem fazer o tal do ajuste fino na economia, que nos permitem fazer com que a volatilidade da economia seja menor daqui para frente. Ah, tá bom, Arthur, pô, isso aí você pegou 600 anos de história, uma curiosidade estatística interessante, mas, pô, vamos olhar para a economia moderna, vamos olhar para a economia moderna, tá? O Great Moderation está aqui também nos dados, tanto em PIB quanto em inflação, tá? Você olha aquilo que a gente chamou de Great Moderation, que é pós o combate da inflação da década de 90, de 80, desculpa, né? E você vê que aqui você tem um negócio que é muito mais zigue-zague em termos de PIB, aqui você tem um PIB que é muito mais bem comportado, aqui você tem uma inflação que tem muito mais volatilidade, ou seja, que oscila muito mais, aqui você tem uma inflação que oscila muito menos, não obstante a crise da Covid aqui que veio para bagunçar os dados, né? E a pergunta é, poxa, pós-Covid, voltamos a um mundo novo, né, ou ao mundo, entendeu, pós-Covid. A gente vai ter, de novo, uma economia que cresce com inflação relativamente baixa, ou seja, a gente vai ter um mundo moderado, ou a gente vai voltar para um mundo de volatilidade de variáveis macro maiores, tá? E aí, gente, a gente tem forças agindo nas duas direções, né? A gente tem a redução da globalização, a gente já falou isso, já citou isso algumas vezes, e a gente vai desenvolver esse ponto mais em detalhe no próximo GAAC. Reversão de globalização significa um pouco mais de inflação. Então, aqui, do ponto de vista geopolítico, a gente está vendo algumas forças que agem no sentido de que, poxa, a volatilidade macroeconômica futura talvez seja um pouco maior do que aquilo que a gente experimentou pós-década de 80, né? Por outro lado, os ganhos de tecnologia são estruturais, né? Isso gera uma força desinflacionária estrutural, isso gera uma certa moderação. E aí eu termino aqui com um ponto do Paulo, né, de verdade. Para que a gente possa voltar a ter um Great Moderation, um crescimento com inflação sob controle, a gente precisa de uma série de reformas do lado da oferta. Ou seja, a gente precisa, se vai ter um pouco de reversão de globalização, poxa, agir na parte de tarifa externa, diminuir um pouco de tarifa externa, ou seja, diminuir um pouco de fricção ao comércio global, ajuda, entendeu? A parte toda de reforma de infraestrutura, portos, etc., tudo aquilo que coloca fricção na economia, que faz com que a gente tenha, entendeu, uma inflação um pouco pior, ou uma economia que tenha mais dificuldade de se interligar, que é o que a gente viu pós-Covid, tudo aquilo que diminui isso ajuda em você voltar para um período de moderação maior das variáveis macroeconômicas, mas isso requer, daqui para frente, reformas do lado da oferta. Ou seja, não estou preparado para fazer a hipótese de que o Great Moderation acabou, mas a gente tem que fazer o dever de casa. Deixa eu correr aqui que eu já estou me alongando demais.
Europa, gente, Winter's Coming, isso aqui é claramente uma referência a Game of Thrones, quem não viu, me desculpe, mas literalmente também é o que vai acontecer. A Europa tem um problema gravíssimo. Qual que é o problema gravíssimo? Isso aqui é o fluxo do Nord Stream 1, tá? O Nord Stream 2, que é o projeto, etc., já está paralisado. O Nord Stream 1 entendeu, o gasoduto que vem da Rússia para a Europa. E lembrando que a Alemanha e França importam em torno de 40% a 30% do seu gás natural da Rússia, tá? Você vê, o Nord Stream 1 vinha, entendeu, normalmente, e aí, magicamente, ao longo de 2022, ele entra em manutenção. Puxa vida, teve um problema num compressor em algum lugar ali, a gente tem que botar ele em manutenção, entendeu? E você começa a rodar ele numa capacidade muito, muito reduzida. A pergunta é, e os russos estão ameaçando fazer isso, o que, que acontece se você começar, em vez de mandar 160 milhões de metros cúbicos por dia, você começar a mandar 20, 30, entendeu? Porque está em manutenção, porque etc, 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 né? Acontece isso aqui é o preço de eletricidade na Alemanha, né? Quer dizer, o preço futuro de eletricidade na Alemanha, pô, ele já triplicou, né? E vamos lembrar aqui, gente, como é que a gente faz PIB, né? É insumo mais capital mais trabalho igual a PIB. Essa equação é relativamente fácil, né? Dá para fazer PIB, o que, que a gente faz? A gente aplica energia de forma muito simplista, a gente aplica energia a alguma matéria-prima e gera PIB, né? Sem energia, por definição, tem menos PIB, né? E o que, que vai ter que acontecer? O que, que vai ter que acontecer é que se você tiver um acesso menor ao gás natural, obviamente os governos vão direcionar a parte de gás natural que está chegando para o aquecimento doméstico, ou seja, para as casas não passarem frio, para as pessoas não, entendeu, passarem frio no inverno. O que vai sobrar é que a quantidade de gás natural e a quantidade de energia direcionada para a atividade econômica em si, entendeu, vai ser menor. Ou seja, isso aqui torna, como o Paulo já mostrou, o trabalho de ICB muito, muito, muito mais difícil, né? Que por um lado você tem, entendeu, uma dificuldade, um PIB que parece que vai, entendeu, entrar numa recessão, e uma recessão com problema de insumo, e por outro lado você tem um dado de inflação que te força a subir juros. Quer dizer, a vida do ICB não é fácil não, gente. Tecnologia, para terminar aqui, 2022 é igual a 2001? E a resposta é não, 2022 não é igual a 2001, mas tem algumas semelhanças, tá? Primeiro, como é que foi 2001? Tá? Vamos lembrar de como é que foi o estouro da bolha das .com, né? Entendeu? Foram 3 fases, essas são 3 fases clássicas de um bear market, né? Quer dizer, na primeira fase, aqui você tem em cinza a expectativa de lucro, tá? Em preto o índice, o Nasdaq, e em azul o PI, a relação preço-lucro, tá? Então, no primeiro momento, você tem exatamente o que a gente viu até agora, quer dizer, uma queda do múltiplo, mas a expectativa de lucro não cai. O pessoal falou, não, fecha tranquilo, o lucro tá certo, etc. Mas o mercado já começa a desconfiar isso e pagar um múltiplo menor. Aí a segunda fase, que é a fase bem dura, entendeu? É a fase onde você tem a queda do IPS, ou seja, as pessoas já reconhecem que você vai ter uma queda de lucro, né? E por outro lado, você continua tendo uma contração de múltiplo, né? E aí, de verdade, aí o Nasdaq colapsa. E aí você tem a fase final, que é onde, poxa, o pessimismo todo já vem incorporado, então os lucros esperados não caem mais, mas o mercado ainda continua permanece negativo, né? Você continua tendo contração de múltiplo, você tem aquela pernada final, né? Essa é mais ou menos a taxonomia de um bear market, né? Foi assim que foi em 2001, né? A gente está vivendo, quando 2001 é diferente de 2022, ou 2022 é diferente de 2001, claramente no valuation, gente. Do lado esquerdo você tem as top 10 holdings da Nasdaq, no pico lá de março de 2020, e à esquerda você tem no pico que a gente teve em novembro de 21, e agora o valuation que a gente tem agora. Poxa, você tinha um Nasdaq negociava na mediana, tá? Vamos esquecer a média, na mediana, para não ter nada, nenhum valor extremo puxando, a 103 vezes lucro, né? Hoje esse negócio negocia 25 vezes lucro. Você pode até ter uma discussão de que, poxa, 25 vezes lucro pode ou não pode ser excessivo. Lembra que a gente sempre fez o ponto de que PI é uma medida ruim, mas aí a gente tem que usar o dado histórico, e não tem dado histórico de free cash flow para trás, entendeu? Mas
assim, 25 vezes lucro já parece uma medida bem mais razoável. Poxa, mas ela é razoável across the board? Onde é que 2022 é igual a 2001? A gente, nas empresas que não geram fluxo de caixa. Isso aqui é um gráfico do ARC, que o Paulo adora, contra, entendeu, o Nasdaq, entendeu, em 2000 e em 2001. Gente, é o mesmo gráfico. Basicamente é isso. Então, o que o mercado está te dizendo? Olha, aqui a gente vai ter uma bifurcação e a grande mensagem é essa. Gente, não tratem tecnologia como um segmento homogêneo, como um setor homogêneo. Existe a tech que gera caixa, que tem, entendeu, gera valor para o seu acionista, e existe a tech que é uma promessa sobre o futuro, né? E essas duas coisas vão se comportar de formas muito diferentes, elas deveriam se comportar de formas muito diferentes, né? E o engraçado é que isso aqui é um ponto interessante, né? O ponto da esquerda é o seguinte: a relação preço-vendas, né, das empresas de maior crescimento, e você vê que ela está no nível mais baixo desde 1960, ou seja, o mercado já está começando a punir essa história de crescimento. Você fala, Arthur, é claro. Por quê? Porque empresa de crescimento não gera caixa, entendeu? Então a gente está, de verdade, punindo as empresas de duration longo. O gráfico da direita te mostra que isso não é verdade. Isso aqui é a correlação do preço das ações, da variação das ações de empresas que geram fluxo de caixa e das que não geram fluxo de caixa dentro desse grupo de empresas que cresce muito. Tem grupos de empresa que cresce muito e gera fluxo de caixa. A Microsoft está aí, a Google está aí, entendeu? E a correlação está perto, entendeu, de 90%. Ou seja, o mercado está jogando, para usar o termo que o inglês gosta, né, está jogando a criança junto com a água do banho fora, né? Então, assim, de verdade, ele está pegando as empresas que geram caixa e está tratando como se elas fossem empresas que não geram caixa. Isso aqui na nossa opinião, é uma oportunidade, de verdade. Não, essas duas coisas não deveriam ser tratadas iguais. Se você não gera caixa, tem um bom motivo para, dentro de um processo de subida de juros, sua ação ser punida, mas se você gera caixa, você devia ser punido menos, não punido igual, da mesma forma que o Nasdaq está caindo desse jeito, né? Outro dado interessante aqui, poxa, o insider buying, né? Assim, esse é um dado que eu acho que tem alguma capacidade preditiva, está acima da média, ou seja, as pessoas que conhecem as empresas, que trabalham do lado de dentro das empresas, estão de verdade comprando mais ações, ainda não estão nos níveis que estavam em 2009, 2010, nem no pico da crise da Covid, mas o insider buying já está acima da média, isso é um dado positivo, tá? Só para terminar aqui, gente, falando do Inflation Reduction Act, a gente tem que falar de política fiscal e o que os Estados Unidos está fazendo. E para mim isso aqui é uma escolha interessante de nome, né? Acho que o Paulo vai concordar comigo, né? Acho que chamar um aumento de imposto de um ato de redução de inflação, para mim parece ser uma escolha particular de palavras, tá? Não, tem uma série de outras coisas positivas, tem tax credits para energia renovável, tem uma série de medidas que controlam o preço de medicamento e tal, mas a taxa de imposto mínima de 15% para empresas com faturamento acima de 1 bi, isso aqui vai ter um impacto. Isso faz o lucro do S&P cair de 2,5% a 4%. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que as empresas continuam usando o planejamento tributário e que tem algumas que têm um imposto médio menor, a taxa efetiva de imposto, do que 15%. Então, só isso aqui já faria o lucro do S&P cair 3%. E aqui onde eu acho que eles realmente deram uma escorregada na casca de banana, não sei se isso vai passar da forma como está, já passou no Senado, a votação agora na Lower House deveria ser sexta-feira, impor 1% de buyback tax. Isso aqui eu acho uma grande, grande besteira, gente. Você mexer na alocação de capital das empresas, entendeu? Com a desculpa de que efetivamente as empresas estão tendo um olhar de excessivo curto prazo e fazendo buyback em vez de fazer investimento. Gente, é só você olhar o que a Google faz, é só você olhar o que a Amazon faz. Quem tem que fazer investimento está fazendo investimento. O que as empresas estão fazendo é que quem não tem nada muito rentável, retorno acima do custo de capital, está devolvendo dinheiro para o acionista. É exatamente isso que você quer que você faça, entendeu? E a economia realoca esse capital para algum lugar onde você tenha, entendeu, retorno acima do custo de capital, entendeu? Esse buyback tax aqui é uma grande besteira, entendeu? Não obstante, está lá e tem uma chance razoável de ser aprovado, tá? Então, para concluir aqui, gente, desculpa, eu usei mais do tempo que eu gostaria, né? Parece existir uma inconsistência entre o mercado de renda fixa e renda variável, né? Existe uma síntese, né, onde esses dois mercados, entendeu, estão corretos, mas essa síntese parece estatisticamente pouco provável, né? Quer dizer, então, poxa, mas o que explica então
essa confusão do mercado. Eu acho que expectativa adaptativa é uma comunicação, eu chamei aqui de claudicante, mas vamos usar o termo correto, uma comunicação confusa do Fed, ajudam a explicar a confusão. Se alguém estiver organizando um jantar interessante, eu recomendo não chamar o Powell e o Larry Summers ou o Paulo Leme, assim, não é uma boa ideia, ou pelo menos espera um pouco. Europa, né? Como é que você lida com a dependência energética? A gente vai ter um pepino muito grande para lidar no inverno. Tech em 2022 não é igual a 2001, tem suas particularidades, mas não vamos esquecer aqui, gente, não ser igual a 2001 não significa que o setor de tecnologia seja imune a variações econômicas, tá? Existem sim empresas que estavam tendo lucro e receita acima do que elas deveriam ter. É o portfólio stay at home, entendeu? Poxa, você pega todo mundo que teve receitas acima do que a gente estava vendo, e você vê Nvidia agora, Micron, todas as grandes empresas de tecnologia dizendo, olha, a gente está com a demanda mais baixa do que esperava. É claro, todo mundo trocou o computador, entendeu? No meio da pandemia. Então, que, poxa, agora a gente tenha uma barrigada na demanda por certos segmentos de tecnologia, é super normal, super, inclusive, esperado, tá? Poxa, o Inflation Reduction Act, eu acho que aumentar imposto para reduzir a inflação, engraçado, a gente já viu esse filme em algum outro lugar, né? Assim, não sei onde, não lembro onde, mentira, a gente já sabe e lembra, mas vamos terminar aqui com uma nota positiva aqui, gente. Com isso aqui eu paro e passo para o Faveri. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Arthur. Vou compartilhar minha tela aqui também. Bom, como de costume, eu vou passar um pouquinho também rapidamente sobre os principais destaques do mês passado. Aí a gente fala um pouquinho do mercado de renda fixa, né, no mês de julho. Mercado de renda variável, a gente passa um pouquinho sobre os nossos fundos, as performances. E aí a gente conclui com uma sessão de perguntas e respostas. Então, mês passado, se a gente pudesse resumir, trazer os principais pontos, o que a gente viu foi o Banco Central americano aumentou a taxa de juros em 0,75, né, levando para o intervalo de 2,25 a 2,5. Lembrando que, como o Paulo e o Arthur comentaram, né, o guidance, né, que a gente termina o ano ali entre 3,25 e 3,5, exatamente em linha com o que o mercado precificava no final do ano passado. Então, o mercado precificava no final do mês passado 0,50 para setembro, 0,25 para dezembro, 0,25 para novembro, 0,25 para dezembro, né? Apesar do que a gente já comentou, a nossa expectativa seria até um pouquinho mais, uma alta um pouco maior para o mês de setembro, como o Paulo bem colocou. O segundo ponto relevante foi que a gente viu no mês passado mais um mês de aceleração da inflação. O terceiro ponto, que também é relevante, a gente viu uma contração do PIB pelo segundo trimestre consecutivo aqui nos Estados Unidos. A gente viu uma continuidade de uma série de companhias, né, anunciando plano de demissão ou até de redução de contratação ao longo desse 2022, né? A gente viu também uma continuidade das tensões geopolíticas entre a Rússia e o Ocidente. E, por último, um lado mais positivo, talvez o único deles, dessa lista toda que eu preparei aqui para vocês, a gente viu as companhias, principalmente as companhias americanas, divulgando resultados na margem melhores do que originalmente o mercado imaginava. Na renda fixa, e aqui eu deixei o gráfico da curva de juros nos Estados Unidos, o que a gente viu foi a curva de juros fechando, né? Ou seja, a taxa de juros caindo ao longo da curva. Então, basicamente, foi uma continuidade daquela narrativa que a gente viu nos últimos 15 dias do mês de junho, ao longo do mês passado inteiro, com relação à preocupação com relação à recessão. Então, quando a gente tem uma preocupação com a recessão, o que a gente vê é exatamente isso que a gente viu na curva, e a gente viu, como exemplo, a taxa de juros de 10 anos do Tesouro Americano, ela caiu de 3,01 no final de junho para o final de julho em 2,65. Agora está perto de 2,70, mais ou menos, então ela está bem próxima do que a gente viu no final do mês passado. Quando a gente olha a performance, o mês passado foi, de fato, talvez o primeiro mês do ano que a gente tenha visto uma performance positiva para todas as estratégias dentro de renda fixa, né? O principal índice que a gente gosta de acompanhar é o Bloomberg Barclays Global Aggregate, que é o principal referência para o mercado de renda fixa, que tem um duration aí de 7 anos. Ele performou teve 2% positivo no mês. No ano, continua com uma performance bastante negativa, né? Isso é reflexo desse aumento das taxas de juros. Então, a gente está com uma performance de menos 12% no ano,
para o principal índice de renda fixa. Na parte de renda variável, como o Arthur bem colocou, a gente teve essa dicotomia entre a narrativa da renda fixa e a narrativa da renda variável. A realidade é que os mercados se recuperaram muito fortemente no mês passado, e o que a gente viu foi muito em função, obviamente, dessa queda de taxa de juros e principalmente também da questão dos resultados das companhias melhores do que esperado. Então, a gente viu as principais bolsas americanas performando muito bem. Então, o Nasdaq, né, com essa questão da queda de taxa de juros, tendo um mês bastante positivo, 12,5% positivo, o S&P perto de 9% positivo e o principal índice de renda variável global subindo cerca de 7% no mês. No ano, a gente ainda continua vendo o principal índice de renda variável global caindo perto de 15,5%, a principal bolsa americana caindo perto de 13,3% no ano. Quando a gente olha os setores, ficou muito claro, né? Os setores que têm essa questão são mais atrelados, né? Essa questão da taxa de juros performando melhor, né? No mês passado e no ano o que a gente viu foi na verdade uma continuidade, né? Uma continuidade do que a gente já vinha vendo nos meses anteriores. Os setores menos cíclicos, né? Aqueles setores mais previsíveis performando melhor e também, obviamente, o principal setor, o setor de energia, por motivos óbvios, com relação ao petróleo, né, principalmente. Nas nossas carteiras, como vocês lembram, a gente tem hoje, a grosso modo, 4 perfis. A gente gosta de dizer que elas são o ponto de partida para a confecção do portfólio customizado de cada um dos nossos clientes. E a gente fez uma série de mudanças, né? A gente, no finalzinho do mês passado, a gente reduziu bastante risco da nossa carteira. Então, na parte de renda variável, a gente reduziu exposição em 4%. A gente também mudou um pouco a composição da carteira. A gente tinha uma posição relevante em Nasdaq, a gente realizou essa posição, a gente zerou essa posição, então a gente diminuiu a volatilidade do portfólio de renda variável, a gente diminuiu o beta. E na parte de renda fixa, não sei se vocês lembram, mas a gente vinha construindo, né, conforme as taxas de juros estavam subindo, a gente vinha construindo uma posição de renda fixa com grau de investimento, com prazo médio ali próximo a 7 anos, e que a gente aumentou bastante quando a taxa de juros de 10 anos bateu 3,50, e a gente, nesse movimento de queda de taxa de juros, a gente realizou a posição muito próximo do nível atual, muito próximo desse 2,70 que a gente está vendo na tela agora. E a gente está preparado, obviamente, a gente tem olhado, a gente continua com a opinião de que as taxas deveriam subir, e é por isso que a gente realizou essa posição e a gente pretende voltar a ter uma posição, voltar a ter a montar essa posição a preços melhores, mas a gente quis se aproveitar um pouco do mercado para realizar e colocar um pouco de lucro no bolso. Dito isso, tanto a realização de renda variável quanto a de renda fixa, a gente acabou aumentando bastante o caixa no mês passado e a gente manteve a nossa alocação de alternativos intacta. Quando a gente passa sobre os nossos fundos, as estratégias que a gente tem que seguem as diretrizes do Comitê Global de Alocação, são 5, né? A gente tem o XP Global Strategies, que é o nosso fundo de alocação, nosso fundo multi-estratégia. A gente tem um fundo de bonds latino-americanos. A gente tem um fundo de renda fixa, que ele reflete exatamente a nossa visão de renda fixa e obviamente, que ele é um espelho, né, da parte de renda fixa do XP Global Strategies. O fundo de ações, né, que também funciona da mesma forma que o de renda fixa, mas para renda variável. E a gente tem um fundo de alternativos líquidos que a gente lançou ali em junho, no meio de junho, que vem tendo uma performance bastante interessante. Falando especificamente sobre o XP Global Strategies, porque ele reflete bem a nossa cabeça para um portfólio diversificado, e eu acho que é interessante a gente sempre falar como que está a nossa exposição. Com relação à exposição em classe de ativos, a gente fechou um mês com caixa próximo a 11%, 40% em renda fixa, 35% mais ou menos em renda variável e perto de 13% em alternativos líquidos, tá? Em relação à exposição geográfica, a principal região geográfica que a gente tem na carteira são os Estados Unidos, seguido de Brasil. Brasil, a gente tem uma posição relevante de bondes curtos na parte de renda fixa, tá? Aqui acho que tem pago um prêmio bastante interessante e a gente tem um conforto muito importante com relação à qualidade de crédito. Quando a gente olha, e aqui fica um pouquinho mais claro para vocês, o portfólio de renda fixa, especificamente, a gente acabou, ao fazer essa mudança, né, essa realização de lucro na parte de renda fixa com grau de investimento prazo médio aí de 7 anos,
a gente acabou diminuindo o prazo médio de vencimento da carteira, e ele está muito próximo a 1, ou seja, uma carteira ainda muito conservadora, uma carteira que está bastante curto prazo, né? E eu acho que isso reflete um pouco a nossa visão sobre o que a gente acredita que pode acontecer com a curva de juros olhando para frente. Na parte de renda variável, no final de todas as mudanças que a gente fez, a gente ainda continua com uma maior exposição aos Estados Unidos. Aliás, essa eu vou comentar um pouquinho depois quando a gente olhar o gráfico de performance. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente performou bem na parte de renda variável no mês passado, porque a gente, de fato, tem uma posição maior em Estados Unidos, a gente tem um conforto maior com os Estados Unidos frente a outras regiões do mundo. Com relação à exposição setorial, a carteira continua bastante diversificada, né? E também com relação a estilo. Para complementar, essa aqui foi uma mudança também que a gente fez. A gente não mudou o tamanho da exposição, ele acabou crescendo um pouco pela performance, na verdade, no mês passado, mas a gente fez as alterações em linha com o portfólio do XP Alternatives, né, que é o portfólio de alternativos que a gente tem, que é o que eu falei para vocês, que é um dos nossos fundos mais recentes que a gente lançou, e hoje a gente tem uma série de estratégias, com destaque para eventos, arbitragem de eventos, paridade de risco, imobiliário, tendências, é um fundo quantitativo, retorno absoluto, long and short crédito, um long and short neutro de renda variável, enfim, são uma série de estratégias que se complementam, e eu gosto de lembrar sempre que o objetivo desse pedaço do portfólio é reduzir um pouco a volatilidade, porque ele tem uma correlação mais baixa com a renda fixa e a renda variável tradicional, e isso ajuda a gente a ter uma carteira com um perfil mais equilibrado em termos de risco e retorno. Com relação à performance, vamos lembrar que a renda fixa fechou o mês passado, né? O principal índice de renda fixa fechou o mês passado caindo perto de 11,5% no ano, o principal índice de renda variável global caindo 15,5% no ano, e a gente fechou o mês passado com um portfólio que tem renda fixa, que tem renda variável e tem alternativos, caindo 8,3%. Os destaques positivos do mês passado, obviamente, foram as nossas exposições à Bolsa, principalmente Estados Unidos. A nossa carteira de alternativos também foi o segundo maior contribuidor de performance para a carteira, seguido da nossa realização de lucro na posição de renda fixa de grau de investimento, foi o terceiro maior contribuidor do mês passado. No mês passado, a contribuição negativa veio da nossa exposição em renda variável em Ásia emergente, né, com principalmente a nossa posição de China. E no ano, os principais contribuidores positivos são a nossa carteira de alternativos, que acho que reforça bem o ponto que eu comentei agora há pouco, a posição de renda fixa de grau de investimento que a gente realizou, e o ponto negativo, obviamente, no ano, são as nossas exposições de bolsa, que caem perto aí de 15% na média, como em linha com o índice global. Só para passar um pouco para vocês, a performance de todos os nossos fundos, e aqui rapidamente, o XP Global Strategies, frente a um benchmark informal, aí, 60% renda fixa, 40% renda variável, a gente está perto de 500 bases de outperformance do índice. O fundo de Latam Bonds, também com o seu benchmark informal de bonds latino-americanos, a gente também 530 bases na frente do índice. O fundo de renda fixa, cerca de 830 bases na frente do principal índice de renda fixa global, que é o Bloomberg Barclays Global Aggregate. O fundo de equities, a gente recuperou um pouco a underperformance, mas a gente continua 200 bases atrás do índice, do principal índice global. E o fundo de alternativos, desde o seu lançamento, aqui está 17 de julho, mas é 17 de junho, a gente está com uma performance positiva em 2,6% no ano desde o seu lançamento.